Muito bem. Então, bom dia, né, a todos e todas mestrandas, mestrandos do Prof. História, UFMA, né? É maravilhoso a gente dar continuidade a essa cadeira, a essa disciplina, né, História do Ensino de História, uma cadeira que é tão importante para a gente fazer essa reflexão do local que é a nossa realidade cotidiana, e essa realidade cotidiana pensada mais profundamente a partir dos debates e das reflexões que nós daremos continuidade aqui e balizados com textos e com o documento curricular do território maranhense, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, porque esse é o eixo da reflexão proposta nesta disciplina. Bem, hoje, né, nós temos, então, o início desse, vamos dizer assim, segundo módulo, e esse segundo módulo, ele começa com a apresentação do texto que foi escrito pela professora Sandra Regina, né? Sandra Regina Santos, intitulado O Currículo de História para o Território Maranhense, Proposições Alinhadas à BNCC. E hoje nós teremos, né, toda essa reflexão, apresentações, nesse primeiro momento, com o encaminhamento feito pelos discentes, né, pelos mestrandos Alice Cleide Silva Mendes e Marcelo Duran Silva. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para os mestrandos, né? E, num segundo momento, nós teremos, então, a discussão, o debate com todos e todas, né? Para que a gente possa, então, tomar todas essas balizas, né? Essas sinalizações de reflexões e proposições, e a gente possa descer mais camadas para esse entendimento, para essa clarificação. Então, eu passo a palavra para a Alice e para o Marcelo, e tenhamos todos agora, não é, esse momento tão importante, tenhamos todos toda a atenção para os colegas, e, na sequência, então, faremos o nosso debate mais alargado, mais aberto, com base, então, nesse primeiro momento. Então, Alice, Marcelo, a aula é com vocês. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Gostaria de dizer que é uma imensa honra estar novamente aqui com a professora Marise, né, como sendo discente, ela sendo minha professora. Ela foi minha professora na graduação, né? E me lembro muito, né, das broncas que a gente levava, né? Eu, pelo menos, não levava porque eu lia todos os textos, né? Mas quem não lia os textos já pegava ali uma chamada atenção com razão, né? Então, professora Marise é sempre ali dando essa força, né? Sempre dando conselhos para a gente e com aulas maravilhosas, né? Mas sem mais delongas, pessoal, eu vou dar início aqui à nossa apresentação sobre, como a professora Maria já explanou, né? O currículo de História para o território maranhense, proposições alinhadas à BNCC, né? É da Sandra Regina, né? O meu percurso, né, na minha fala, ela vai seguir o seguinte caminho, né? Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz uma entrevista com duas professoras, né, da rede aqui da SEDUC, onde elas esboçaram como foi feita essa metodologia, né, da construção do documento curricular. Eu acho que isso vai enriquecer bastante o debate da gente, né? Daí eu já vou traçar um caminho também para o texto, né, para o texto, que é esse diálogo com as diferentes regiões do território maranhense, como no texto ele se apresenta, né? Diante disso, eu vou dar uma pausa no texto, né, para analisar
um conteúdo que está ali inserido no documento, né, que é os temas integradores barra contemporâneos, né? E como esses temas eles são inseridos ali, né? Quais as problemáticas estão ali dentro desse conteúdo, né? Para a gente analisar e debater também, né? Eu trouxe um elemento surpresa que é as cartas da Ampul, né? Eu li todas as cartas e percebi ali que tem algo muito interessante para a gente debater, né? Fazer essa correlação entre as críticas ali das cartas com a que está sendo evidenciado dentro do documento, né? Através da fala da professora Sandra Regina, que algumas críticas que ela pontua tem muito a ver também com essa crítica que as cartas, em que a entidade Ampul está se referindo ao documento BNCC, né? Outra questão que é muito falada dentro do documento, a ideia da maranhensidade, né? Vou falar um pouco disso também. Falar novamente, né? Já falou até isso nas aulas de Thelma, sobre as competências e habilidades. Então, isso se apresenta novamente no documento curricular maranhense, né? Eu vou falar um pouco disso, até mesmo para a gente debater mais à frente, né? E um outro tema que faz parte do texto é essa diversidade das modalidades educacionais, como é que a Sandra Regina também pontua isso, né? Essa seria a primeira parte da minha fala, né? E logo após será a Alice, né? Então a gente fez essa divisão. Não que a gente tenha mudado, né, o roteiro da professora, né? Mas eu acho que teve essa ao mesmo tempo que a gente está falando do texto, eu achei interessante também a gente debater também essa questão fazendo essa análise do conteúdo, né? Então, eu acho que é bem pertinente, eu acho que ficaria até mais dinâmico, e quanto a isso, a professora, se ela tiver alguma dúvida a respeito disso, eu acho que não, que na hora que a gente estiver esboçando aqui a fala vai se apresentar de uma forma bem clara, né? Para dar início, pessoal, eu vou falar da construção desse documento através das entrevistas com as duas professoras, né? As professoras, a professora Marivânia, de História, né? E a professora Célida, que ela é professora de Artes, né? A professora Marivânia, né? Ela ficou como supervisora do documento curricular, né? E a professora Célida, ela ficou como redatora, né? E neste ponto, pessoal, quero que vocês reparem uma coisa. Uma é supervisora e outra é redatora. Esse dado é muito importante para a nossa discussão. Já já a gente vai saber por que essa diferença, né? A partir dessa entrevista, eu tive algumas impressões e tive acesso a toda a metodologia da construção do documento curricular, né? As questões que estão em volta da construção do documento curricular são, no mínimo, integrantes, né? Segundo as entrevistadas, existem fortes indícios das escolhas dos redatores serem feitos por motivos políticos, né, sem uma análise prévia dos currículos desses professores. O que acontece? A SEDUC, quando ela recebeu essa chamada, fez essa chamada, ela convidou diversos professores dos municípios, né, para fazer esse debate, né? Só que aí, eu conversando com as professoras, elas falaram: Marcelo, não teve uma idoneidade nesse processo. Muitos desses professores foram feitos por indicações políticas, né? Esses redatores, por eles terem uma certa influência política, foram selecionados, e essa motivação também corre nessa questão do favorecimento de áreas e passagens aéreas, né? Então, após a escolha desses redatores, foram feitas algumas formações em Brasília, né? Foram 3 dias de formações, Brasília e São Paulo, junto ao MEC, certamente foram feitas essa formação voltada para a BNCC, e esses redatores teriam que redigir documento para apresentar 19 URIs, né, as unidades regionais de educação, né, primeiramente com os professores e posteriormente com pais e alunos. Então, como é que essa metodologia da SEDUC? Ela seleciona esses professores, como eu falei já de uma forma meio suspeita,
E esses professores vão fazer essa formação em Brasília e São Paulo, e lá, a partir dessa formação, eles vão fazer esse documento, redigir esse documento, né? E eles vão ser multiplicadores, né, nessas URIs, né? Eles vão reproduzir essas formações, né? O documento já pronto, nessas URIs, né? E um relato de uma entrevista foi muito importante, né? Quanto à formação, essa formação em São Paulo e em Brasília, né? Que para a maioria dos presentes na formação dos vários estados, o documento do território maranhense foi considerado um avanço, né? Por conter um debate mais aprofundado sobre as culturas afro e indígenas, pois era visto, por, por exemplo, no Paraná, Mato Grosso, que essa discussão não andava, porque a bancada do agronegócio não deixava esses temas serem inseridos dentro do documento curricular deles, né? E daí, pessoal, a gente já consegue perceber como a construção desses documentos curriculares já foi circundado por interesses escusos, né? Já ali desde o início ali das formações, né? Então, saindo dessa formação em Brasília, né, para as formações da URSS com os professores, o documento já foi redigido às pressas, né? Segundo elas falaram que esse documento já foi redigido às pressas, né? As professoras também relataram que não foram mais do que uma rápida apresentação do documento, com poucas alterações feitas pelos professores locais, né? No caso nas URSS, e sem qualquer questionamento mesmo. O que houve foi mais reclamações de infraestrutura, falta de investimento, etc. Então, nessas visitas com as URSS, em vez de trabalhar o documento, o que a gente percebe foi mais reclamações, coisas que não tem nada a ver com o documento. E mais agravante ainda é que muitos que participantes dessas formações não trabalhavam na área específica, né, do componente do documento curricular, né? Uma delas relata que uma das prefeituras enviou um estudante do ensino médio para representar os professores. Gente, sabemos que muitos professores atuam em áreas que não são as suas, né? A gente sabe, né? Principalmente aí no interior do estado, né? Daí já começamos a perceber as mazelas que impedem que o documento pudesse ser efetivado de uma forma mais criteriosa, né? Respeitando a interlocução com a localidade do local, que ele tanto nos fala, né? Mas isso vai ser assunto para a gente mais à frente, né? Vamos com calma que o buraco é muito mais embaixo, né? Outro detalhe foi as participações dos pais e dos alunos. Eles foram feitos de forma online, né? E com muita rapidez, quase sem participação efetiva dos alunos, né? E assim, a gente percebe que o documento enfatiza muito essa ideia da democrática, né? Que ele foi democrático na escuta e tudo mais, mas na execução dele dessa interlocução com os locais, eles não deram certo, gente. Foi meio atrapalhado, né? E lembra quando eu falei dessa questão da supervisora e da redatora? Né? Bom, a supervisora ela foi chamada para supervisionar a redação de outros professores, os professores de história, né? No caso, a Marivânia. Na verdade, foram selecionados 2 redatores de história. A Marivânia veio para corrigir problemas que eles tiveram dentro da execução da redação do documento, né? Ela percebeu que o documento continha um viés totalmente ligado à história factual, né, de cunho eurocêntrico, né, isso já é uma fala dela, e não considerava assuntos concernentes ao povo maranhense. E uma das redatoras, né, tinha certa dificuldade em trabalhar abordagem de temas afro-indígenas, né? E às vezes soltava até piadas racistas. A entrevistada me falando, né, que essa redatora ela é muito racista, né? Inclusive ela se dizia até bolsonarista, né? Isso, né, aqui estou falando com vocês, né, gente, essa supervisora, ela para inserir esses assuntos voltados mais para a questão dos povos maranhenses, ela cunhou esse termo maranhensidade, né? Daí
que eu fui entender, rapaz, por que esse termo está lá, né? Esse termo está lá como uma alternativa de inserção desses grupos minoritários, afro-indígenas, e da própria história local, embora de uma forma bem superficial, né? Isso aí a gente vai debater um pouco mais à frente também, né? Aí, por fim, as entrevistadas destacaram uma situação no mínimo integrante também, né? A confecção dos livros didáticos, né? Foram feitos antes dos documentos curriculares, né? Inviabilizando qualquer diálogo com a história local do Estado para com os livros didáticos, né? Destacaram ainda que todas as formações foram patrocinadas pelas editoras dos livros didáticos, né? Que foram fornecidas para o Estado, né? Daí a gente já percebe que a consulta pública foi apenas um circo armado pelas editoras, né? E essa crítica delas vai aparecer também nas cartas da ANPU, né? Que isso a gente vai falar um pouco mais à frente também, né? Como que esse mercado também está circundando ali a BNCC, né? Esse mercado editorial. Mas isso a gente vai debater mais à frente. Volto aqui minhas falas para a consideração da professora Regina, tá? Então, gente, resumindo aqui essa parte da entrevista, né? A gente viu essa metodologia, né? Como ela foi meio atrapalhada, como é que ela foi permeada de interesses escusos e a rapidez que ela foi feita. Isso inviabiliza um processo democrático, isso fica bem claro, né? É isso. E eu fiz esse recorte, eu também não aprofundei muito aqui por causa do tempo, né? Mas elas falaram muitas coisas. Mas eu fiz esse recorte para a gente ter uma noção, e isso tem e está muito ligado com a nossa fala mais à frente, né? A Sandra Regina, ela faz uma análise, né, de conteúdo da introdução. Aliás, desculpe. Ela faz a minha fala vai falar sobre as considerações do artigo da professora Regina, né? Deste modo, eu vou fazer também uma análise, como eu já falei no início da minha fala, né? Sobre os temas integradores e mostrando as minhas considerações, né? Mas antes, deixa aqui exposto o relato das professoras de grande importância, né? Que esse artigo também, para mim, essa entrevista, ela me fez olhar esse artigo também de uma outra forma, né? Porque os relatos dela me fez perceber como tem muita coisa ali envolvida que a gente consegue ali encaixar alguns conceitos, como é que, por exemplo, o conceito de marensidade, por que ele está lá, como eu expliquei para vocês, por que se deu esses projetos integradores, que eu vou falar um pouco mais à frente, eles não estão tão precisos ali dentro do documento, né? Enfim, pessoal, essa é a importância da história oral, né? De escutar as pessoas que estavam envolvidas ali dentro desse processo, né? Dando início à minha análise sobre o texto, né, a autora apresenta, né, as diretrizes que contemplam o componente curricular de história, né? E como o documento curricular maranhense tem como pressuposto os fundamentos da BNCC, que orientam todos os currículos dos estados e municípios da Federação Brasileira, né? Primeiramente, é interessante notar que no documento fica explícito, logo lá na introdução mesmo, a transparência e a colaboração massiva da sociedade, né? Com destaque para os órgãos representativos, isso já é uma fala da professora Sandra Regina, né? Da gestão educacional, né? Vale ressaltar a Secretaria de Estado, né, de Educação, a SEDUC, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a União Nacional de Conselhos Municipais, o do Conselho Estadual de Educação. Além desses órgãos, outros também participaram, representando os profissionais da educação e sociedade civil por meio de consultas públicas presenciais e online, né? Aqui algo interessante se evidencia. A autora destaca que o documento do território maranhense dialoga com diferentes regiões do território maranhense. Nesse sentido, esse diálogo tem alguns propósitos bem específicos, pessoal. Na verdade, dois. O primeiro, pensar as aprendizagens contextualizando-as, observando as características geográficas, demográficas, econômicas, sociais do Estado,
né? E o segundo, a tentativa de relacionar essas aprendizagens aos temas integradores, contemporâneos, e às competências e habilidades, fazendo o link dessas aprendizagens com as definições elencadas pela BNCC, ou seja, relacionar os objetos de conhecimento com a vida humana em escala global, regional e global, né? Aqui a gente percebe a tentativa do documento de vincular, né, a sua metodologia com as definições elencadas com a BNCC, né? Segundo essa informação, que vai servir de um pano de fundo para uma outra discussão mais à frente, né? Pois bem, percebe que o primeiro se pensa o diálogo com as diferentes regiões do território maranhense, para depois se contextualizar esse diálogo com as aprendizagens, observando as características dos estados, para aí sim relacionar com aquilo que foi definido pela BNCC. No caso, os temas integradores, as competências, habilidades dos temas contemporâneos, também deve se relacionar esse contexto da história local, né? Então, aqui, pessoal, a gente começa a entender como é que o documento ele dá uma ênfase muito grande a esses temas integradores e contemporâneos. Mas, gente, o que são esses temas integradores temas contemporâneos? Como ele se realiza, né? Como se realiza esse tal tema integrador contemporâneo na escola? Ele é viável? Né? Será que ele é viável? Eu peço até para vocês responderem aqui no chat se vocês já se defrontaram com isso na escola, se algum gestor, né, já trabalharam isso com vocês na escola. Seria interessante. Vocês podem falar no chat sim ou não, né, se vocês conhecem, né, como é que se realiza esse projeto integrador, né? Primeiro, no documento, ele elenca 9 temas, né? Quais são eles? O primeiro, Educação em Direitos Humanos e Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, né? Educação para o Trânsito, é o segundo. Terceiro, Educação Ambiental. Quarto, Saúde, Educação Alimentar e Nutricional, né? Quinto, Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. E sexto, atento para esse sexto, Educação para Relações Étnico-Raciais e Ensino de História Africana e Indígena. Aí diversidade cultural, né? Sétimo, vida familiar, educação para as relações de gênero. 8, trabalho, ciência e tecnologia. 9, educação financeira e fiscal e orientação para o consumo, né? Aqui, né, a autora aponta algo interessante sobre o tema contemporâneo número 6, né? A educação para as relações étnico-raciais e ensino de história indígena e diversidade cultural. Ela percebe que o tema se limita a apenas trabalhar somente a diversidade cultural, né? Sem considerar a história africana, indígena, sem trabalhar os aspectos de história da formação, né, do povo brasileiro. Aqui já de cara, a gente já percebe a maneira bem peculiar, né, do documento curricular maranhense, como também da BNCC, em silenciar povos tão importantes para a nossa sociedade. Digo peculiar porque a gente só percebe essas formas de silenciamento nas entrelinhas do documento. É como se fosse algo ali velado, né, oculto, que somente com uma leitura apurada a gente consegue perceber essas incongruências contidas nos documentos, tanto na BNCC como no documento curricular maranhense, né? E já pegando a deixa da análise do artigo, aqui eu dou início a essa análise desse conteúdo, né, do documento curricular, quanto à execução desses sistemas integradores contemporâneos, contida na introdução, né, e no documento, né? E essa fala minha vai além do artigo, né? Eu estou analisando, né? Para quem não sabe, os temas integradores são trabalhos de forma a integrar os componentes curriculares. A ideia é que os professores trabalhem temas variados no decorrer do semestre e contemplem diversos aspectos do entorno da escola, né? Segundo o documento, os temas integradores têm uma abordagem própria, é o questionamento. Quanto à maior problematização da temática,
maior aprofundamento do conhecimento necessário à formulação de resposta. E isso amplia uma rede de conexões e pontes curriculares. Na problematização, sempre é conveniente o registro dos centros de interesse que podem ser abordados, aprofundados no trabalho curricular. Isso aqui é uma fala do documento, pessoal. Os temas integradores presentes transversalmente nos conteúdos básicos, se atentem para isso, que eles são trabalhados de forma transversal, né? E na parte diversificada do currículo da educação infantil e ensino fundamental, dão um caráter flexibilizador, possibilitando a rede de ensino e a escola, no projeto político-pedagógico, abordarem inerentes à sua realidade social, do bairro, do município e da região do estado. Então, perceba que isso aí vai ser muito importante também, né? Como é que esse projeto integrador ele vai servir para trabalhar esses temas relacionados ao bairro, ao município, à localidade, né? À história local. Primeiro, percebo que há uma enorme dificuldade em trabalhar esses temas integradores e temas contemporâneos de forma transversal, para além dos conteúdos dados em sala de aula. Isso exige que seja feito, para mim, aliás, para mim isso é inviável, né? Isso tem alguns motivos, né? Eu gostaria de elencar, né? O documento aponta essa possibilidade, ele não diz como, e até aqui, eu vou passar aqui um slide, ela dá um exemplo aqui de temas integradores, e eu fiquei assim meio perdido, né? De como ela parte desse combate à violência e vai criando várias ramificações ali para trabalhar os temas. Só que não tem uma explicação mais, como dizer, mais, como é que eu diria? Eu vou citar até um outro exemplo aqui, por exemplo, esse exemplo aqui que eu fiz até na escola, por exemplo, integração com as disciplinas lixo eletrônico. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez de um projeto integrador, um tema integrador na escola, né? Aí, onde é que entra aqui a história, né? Geografia e história, globalização, consumismo e lixo eletrônico. Então, a disciplina de história e geografia ia trabalhar esses assuntos aqui, né? Dentro do conteúdo programático da escola. Então, esse exemplo dela aqui, ele é muito geral, ele não delimita, ele não faz um recorte. Isso deixa o documento muito confuso, né? Ao tratar esses temas integradores, né? E em momento algum também a gente percebe a execução desse tema integrador no organizador curricular, né? A gente não percebe, a gente não vê um exemplo nas atividades sugeridas, né? A gente não consegue vislumbrar nada, né, nesse sentido. Então, o documento ele não deixa claro muito, mas essa ideia do projeto integrador, ele é um alicerce, é o ponto-chave para inserir essa história local dentro da escola. E a gente percebe que não tem como fazer isso, porque, primeiro, falta o tempo real para realizar essas atividades em sala de aula, né? Falta formações para os professores, né, sobre esse assunto, falta uma estrutura adequada para a execução desses temas integradores, temas contemporâneos. Muitas vezes precisa de sala de reuniões para diálogos com os alunos e professores, né? Muitas escolas não têm esse espaço para ser discutido, né? Outro aspecto diz a respeito da cultura organizacional da história, da escola. Como não tem essas formações sobre temas integradores na escola, é extremamente complicado, porque esses temas exigem uma sinergia, um entrosamento muito forte entre os professores, né? E como sabemos, a escola não tem um suporte, estrutura para isso, porque muitas vezes há conflitos interpessoais, né? Essa questão da valorização dos professores também, ela também acaba inviabilizando essa inserção desses temas dentro da escola, né? E entre outras questões que a gente já sabe, né? Então, os temas integradores,
por ser um ponto-chave dentro do documento curricular maranhense e também na BNCC, para inserir essas história local, história do bairro, ele é inviável dentro da escola. Eu, particularmente, não conheço, pelo menos na rede que eu trabalho, que é o IEMA, exemplo de projeto integrador com sucesso, né? Assim, que a escola já trabalha há muito tempo já com essa estrutura, né? E acaba ainda reproduzindo a mesma aquele conteúdo, aquele lado mais conteudista da história, né? Claro, não tem essa conexão, inclusive eu estou, junto com a equipe de pesquisa e inovação, eu estou ajudando eles a elaborar a história, a Olimpíada de História do Maranhão. E a gente percebe a dificuldade dos alunos em conhecer a história do Maranhão, porque não se tem, né, esse estudo da história local dentro das escolas. A gente percebe na hora na hora que a gente está corrigindo as questões das provas, né? Então, a gente já percebe isso, né, de como analisando essa ideia do projeto integrador na escola, ele não tem um efeito efetivo na escola. Né? E aqui, pessoal, eu utilizo esse conceito de cultura organizacional porque ele é muito usado também no mundo corporativo, né, empresarial. Esse termo é construído assim, né, porque ele traz essa lógica de mercado. Os temas integradores contemporâneos, ele tem essa ideia também de mercado, de ter essa ideia da escala de conhecimento, né? O trabalho meramente calcado no utilitarismo mecânico dos temas abordados. Né? Esse exemplo que eu dei aqui também, que fizeram na escola lá, isso aqui do lixo eletrônico, a gente percebe que por mais que ele tenha fazer essa aproximação das disciplinas, a gente também percebe que ele é muito ainda superficial, né? Até mesmo pelo tempo que às vezes não tem, ele acaba sendo só essa ideia, vamos fazer aqui rápido para ver se dá certo. Às vezes tem algumas situações que realmente o aluno aprende, a maioria não, porque por ser superficial, não há a abordagem não acaba fazendo a conexão com os conteúdos programáticos e nem com o tema integrador, né? Isso que eu estou falando, a proposta dos temas integradores tem como mote esse trabalho interdisciplinar, ou seja, a partir da contribuição de cada campo, né, fazer essa interação, né, dos conteúdos programáticos com a especificidade de cada área, né, mas o que a gente percebe é que não vemos isso na prática. Né? O que a gente vê é uma integração dos componentes apenas como se fosse um amontoado de disciplinas. Né? Então, o documento curricular maranhense, né, ele também, eu senti essa falta, né, ao analisar isso. A Sandra Regina, ela não chegou a trabalhar muito aprofundado essa questão dos temas integradores, e por isso que eu estou trazendo ele aqui em voga, né, para a gente tentar pensar, né, rapaz, como é que algo que é tão falado dentro do documento curricular, ele é inviável de ser trabalhado dentro da escola, né? O que vemos na prática é que os temas integradores / contemporâneos não garantem que os assuntos sejam abordados transversalmente em sala de aula, ora pela falta de tempo, né? Ora pela falta de estrutura adequada para o desenvolvimento de tal atividade, né? E também pela falta de formação, né? Então, isso aqui é um resumo da minha fala, né? E assim, o que eu percebo que a BNCC, ela aposta nesses sistemas integradores para trabalhar esses conteúdos ditos locais, né, como eu falei. Eles deveriam ser trabalhados em sala de aula, mas na verdade não são, né, pelos motivos que já linkei acima. E aqui, gente, fica claro como é extremamente trabalhar sistemas integradores dentro da sala de aula. Né? E para engrossar ainda mais o caldo da nossa análise sobre sistemas, né, as cartas da ANPU, ao meu ver, trazem muitas informações ali contidas que serão valiosas para essa análise, né, desse documento. Não só sobre
os temas integradores, mas até sobre o documento mesmo do território maranhense, né? Mas, afinal, o que são essas cartas da ANPU, né? As cartas... Gente, alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Eu sei que eu estou rápido aqui por causa do tempo, né? Que é muito... Pode ser depois, né, pessoal? Tudo bem. Eu estou falando rápido aqui por causa do tempo, mas espero que vocês tenham compreendendo. Assim, resumindo tudo que eu falei, partir das entrevistas, né? Fiz essa análise dessas entrevistas, né? Depois comecei a falar um pouco dessa introdução do documento, de como ele dialoga com esse território maranhense e como que o documento tem como proposta dialogar com esse território maranhense através dos temas integradores. Então, uma coisa está linkada com a outra, né? Então, temos uma metodologia que é deficitária, que foi esboçada ali pelas entrevistadas, né, desse documento. Temos aí essa introdução do documento em valorizar essas questões regionais, né, do território maranhense. E aí a gente está falando dos projetos integradores, que seria a forma de linkar essa história local dentro da sala de aula, né? De como a gente poderia aplicar o que está ali dentro do documento em sala de aula. E a gente percebe que não é viável, né? Por as questões que eu esbocei aqui, né? Mas voltando às cartas da ANPU, né? As cartas, e fazendo uma relação até mesmo com essa análise que eu estou fazendo sobre os projetos integradores, elas descrevem a saga da entidade em acompanhar as discussões que cercam o documento da BNCC, né? Então, a gente vê o esforço da entidade em acompanhar, cara. Porque aqui, eu quero que fique atento, pessoal, às ratificações dadas pela ANPU à BNCC. E nesse ponto, é interessante perceber que as fases contidas da BNCC também vão se apresentar no documento Território Maranhense, né? Assim, na primeira carta, por exemplo, né? A entidade ela não foi convidada, né, para integrar os debates sobre a BNCC, não houve uma formalização da entidade como interlocutora do processo de discussão do texto curricular de História, né? Isso fica claro na segunda carta, que é o protocolo um pedido de audiência, né, ao secretário nacional do Ensino Básico, solicitando ampliação da comissão responsável pela BNCC, né, para fazer esse diálogo, né. E já na terceira carta, ele descreve que foi feita uma reunião, né, e foi estabelecido alguns pontos de ratificações, né, na primeira versão. Aí ressalto as críticas, né, a temporalidade como eixo central no conhecimento histórico, não se resumiu o tempo histórico em cronologias ou linearidades, né? Isso são ratificações que a ANPU sugere à comissão do secretário ali, do Nacional do Ensino Básico, possa inserir ali na composição, né, da redação da BNCC, né? Então, ratifica esse tempo histórico, né, das cronologias e linearidades, a ênfase na história do Brasil, não somente na história eurocêntrica. Se percebe que há um viés eurocêntrico, né, nessa primeira versão, né, não contempla, eles perceberam, né, porque não contempla história antiga e medieval, né, dentro do documento, né. E isso se evidencia mais à frente, né, na quarta carta, na questão da formação dos professores, né? Isso é uma dúvida que aparece também no documento curricular maranhense, né? Gente, essa crítica, ela parte do pressuposto de que os responsáveis pela definição dos currículos escolares não parecem considerar as diferentes aplicabilidades e interesses mercadológicos em jogo que os definem, né? Aí lembra, né, essa questão das entrevistas lá com as professoras, né? De como esse mercado editorial está circundando não só o
documento curricular maranhense, mas também a BNCC. Isso fica claro aqui na carta da ANPU, né? A gente vê essa fragilidade também do documento da Base Nacional Comum nas falas das cartas também da ANPU, né? De como esse documento também foi permeado por interesses escusos, né? A quinta carta faz uma crítica à intromissão da escola sem partido nas discussões sobre os conteúdos de histórias, querendo tirar a autonomia dos professores em sala de aula, né? Isso aqui, cara, no documento curricular maranhense, eu não cheguei a perceber tanta coisa. Mas, partindo, se a gente pensar, né, que ali na BNCC já foi permeada ali, isso aí pode ser até um debate para a gente mais à frente, de como essa escola sem partido também influenciou em alguns aspectos, né, de silenciamentos dentro do documento, né. A sexta carta critica novamente a questão eurocentrista, né, e aí já é uma segunda versão do documento, né, e aí fala novamente dessa inserção da história medieval, que é teocêntrica, né, e a história antiga como foco na antiguidade clássica. E a gente percebe isso também no documento curricular maranhense, né, e vez ou outra aparece também dessa forma, né. E aí, voltando a essa ideia dos temas integradores, ainda persistem algumas dúvidas, né? Será que assim, acho que até repetindo o que eu já falei, né? Será que as cartas, ela até repete o que eu falei, né? Será que a orientação contida no documento, se tratando dos projetos integradores, dos temas integradores, permite brechas para as particularidades regionais, locais e pessoais? Isso já está falando ali na sala de aula, né? Será que os projetos integradores são viáveis mesmo? Será que os professores terão autonomias necessárias para elaborar esses temas integradores em sala de aula, né? Para a gente ver quão importante isso foi, que isso está até dentro das cartas da ANPU, né? E aí fala também do tempo. Será que há um tempo real para abordar esses conteúdos, para além da grade prescrita, né? Então isso é uma dúvida também que se faz presente nas cartas, né? A sétima carta já é ali um contexto de golpe, né? Já é a saída de Dilma Rousseff, né? Já é o terceiro documento da BNCC, né? E aí, aqui, a carta número 9, sétima, aliás, e oitava, discute esse tom generalista dos direitos humanos, a diversidade cultural, né? E o combate à violência e gênero e sexualidade no documento, né? E esse tom generalista também aparece, né, no documento curricular maranhense, né? Aqui, gente, eu vou dar um salto por causa do tempo, né? Já temos aí, já foi 40 minutos, acho que começou mais 8:10, né? Mas assim, o que eu quero dizer com essas cartas, né? Essas cartas, para mim, servem de ponto de partida para entender como esse processo da elaboração da BNCC foi rodeado por interesses escusos, né? De uma tentativa de silenciar as entidades que são fundamentais para o enriquecimento do debate público, no caso, a ANPU, né? Então, a gente viu ali no início que houve essa dificuldade da ANPU entrar nesse debate, né? E também está também trazendo essas ratificações e muitas vezes não foram ouvidas, né? E aí a gente indaga, né? Se realmente essa consulta sobre a BNCC foi realmente democrática, né? E aí isso também reverbera para a gente, né, no nosso tempo presente. E a gente percebe essa dificuldade em sala de aula porque o documento curricular maranhense também teve esse aspecto, né, de ter esse lado democrático de escuta, mas, na verdade, a gente percebe esses interesses escusos, uma metodologia atrapalhada, dificultando esse diálogo com as entidades, com os professores, com os pais, com os alunos. A gente viu essa pressa, então essa série de dificuldades acaba invisibilizando, né, que o documento seja, vamos dizer assim, que o propósito do documento, ele, na verdade, era de criar, inovar e transformar a realidade maranhense. Então, essa ideia, né,
vamos dizer assim, ousada, né, de criar, inovar e transformar, né? E aí eu volto a minha fala ao texto, né, da Sandra, e ela dá um destaque a isso, aos indicadores do IDEB, e percebe que o documento não é capaz de resolver dilemas enfrentados pelo sistema educacional do Maranhão, né? Aí eu cito a infraestrutura, né, essa falta também de valorização dos professores. Aqui no IEMA, gente, a gente está enfrentando uma situação horrível, que é essa valorização dos professores. Tem alguns professores que são bolsistas, né? Eles são bolsistas, e a SEDUC fez um seletivo, e assim, no meio do semestre, eles estão trocando esses bolsistas pelos seletivados. Imagina a dor de cabeça que está sendo dentro da escola. Alunos reclamando que professores maravilhosos estão saindo da sala de aula, sendo trocados assim, de uma maneira abrupta, porque o bolsista, né, que é um decreto que foi feito pelo governador, ele não tem direito nenhum. Ele não tem vínculo com a escola. Então, quando você realiza um seletivo, o seletivado tem né, nem preferência, ele tem como se ele tivesse, oh meu Deus, é como se ele tivesse prioridade, exatamente, prioridade, né, ao bolsista. O bolsista sai sem nada, sem direito algum. E isso, gente, traz um caos para dentro da educação, porque projetos que estão em andamento dentro da escola não se concretizam, né? Aquele professor que já está há 3 anos com os alunos, né? Ele também não consegue, aquele vínculo se quebra, né? Aí entra um professor, até ele se organizar no meio do semestre, é muito complicado. Então isso reflete muito isso que o documento, né, traz, né? Que é essa questão, né, de criar, inovar e transformar. Né? Como é que vai transformar e mudar esses indicadores de débito dessa forma? Né? Desvalorizando os professores, né? Também essa questão da infraestrutura. Então, a autora completa, ainda na tradução, né, que o documento visa contemplar a fundamentação teórica do campo curricular e pedagógico, apresenta a caracterização do Estado do Maranhão com informações pertinentes ao contexto, isso já falei, né, sobre o contexto geográfico histórico, né, e aí aqui eu já vou trazer esse termo, que é o termo da maranhensidade, né. Então a gente está vendo essa série de problemáticas, né, do documento, né. O documento, ele até que tem, né, eu acho muito legal essa ideia dos projetos integradores e tal, dos temas e tal, mas a questão é como eles são aplicados, gente, é inviável, né. E essa ideia também da maranicidade, como eu falei nas entrevistas lá com as professoras, ele foi inserido às pressas, né, e ele tem essa ideia de trazer essa questão da identidade regional, né, e aqui é interessante a gente notar que essa caracterização do Estado, com essas informações pertinentes ao contexto geográfico, histórico, né, e educacional, né, e o intuito do documento é fazer essa interlocução com essa questão da identidade regional relacionada à ideia de maracidade, né, e isso, ao tratar o currículo, né, ao tratar o currículo, o documento ele ressalta que é necessário enxergar a diversidade sociocultural que norteia a construção da história do Estado e seu povo, né, que tem tudo a ver, né, pelo menos assim, a ideia inicial desse termo de diversidade é esse, né, de trazer nortear a construção da história do Estado e seu povo, né, e assim defender a necessidade de discutir e considerar essa necessidade como um eixo fundamental deste currículo. Isso já é uma fala do currículo, né?
o currículo já define a maranhensidade como um eixo fundamental, né, do currículo. Isso eu acho que a Alice vai falar até um pouco mais, né? Muito embora não explique como é que é esse conceito de maranhensidade, e nem aponta o estudioso dessa categoria conceitual. Né? Então, ou seja, o termo aparece, né? E isso fica claro na entrevista com os professores, que era uma tentativa de inserir, né, como eu expliquei acima, né, esses temas e esses estudos sobre a história local, né? E nesse ponto o documento não faz menção às pesquisas sobre como é que se dá essas problemáticas, como é que vai se fazer essas problemáticas, enfatizando a realidade maranhense, né? E isso não está nem presente no documento de como é que se compreende esse conceito da maranhensidade dentro dessa proposta, né? E aí a gente percebe que esse termo maranhensidade, ele preenche essa brecha, né? A proposta dele foi preencher essa brecha, né? E sejamos francos, gente, embora não tenha essa fundamentação teórico-metodológica, friso novamente que foi graças a eles graças a esse termo, né, essa ideia de conhecimentos voltados para a história local acabaram sendo incluídos na grade curricular. Eu acho que ali foi uma tentativa da redatora ou da supervisora de inserir esses conhecimentos voltados para a história local, incluir isso na grade curricular, utilizando esse termo maranhensidade, embora, né, ele não apareça formulado no documento, né, correndo o risco aí de ser compreendido como algo natural e particularizado, né, daí o termo ter vamos dizer, essa forma prescrita, né, em relação a esses saberes maranhenses, né, e aí caberia, né, assim, ao meu ver, né, fazendo uma crítica ao documento, aos redatores propor uma reflexão mais profunda sobre o significado desse termo, né. Então, finalizando essa parte dos temas integradores, junto com essa história local, e aí fazendo um link com a maranhensidade, a gente percebe que há essas relações que são feitas dentro do documento, elas são até que são ideias boas, mas em termos de aplicabilidade, elas são muito, muito difíceis de ser aplicadas, e até mesmo os exemplos que se dão, como a gente viu aqui nos slides, né? Os exemplos que ela dá aqui, quase a gente não consegue, né? Trabalhar, né? E até aqui mesmo, como eu falei, né? No organizador curricular, a gente não tem nenhuma sugestão de como trabalhar esses temas regionais, né? E locais dentro do documento, certo? Outra discussão que vem ali dentro do documento curricular, uma discussão que a gente já fez bastante com a professora Thelma, que é sobre as competências e habilidades, né? Como elas são colocadas, né, neste documento, né, e como elas são alinhadas com a BNCC, né? Aí a autora, ela cita, né, a LDB, né, que como essas competências ajudarão os alunos a se tornarem cidadãos aptos a seguir nos estudos, para atuar no mercado, né, de trabalho, mercado de trabalho, gente, olha aí, e ainda para pensar soluções para demandas individuais e sociais de uma forma autônoma, crítica e ética, e conforme a Constituição Federal de 1988. Segundo a autora, o documento destaca as 10 competências gerais da BNCC sem fazer qualquer análise deste modelo de orientação, destacando que a rede de educação e a instituição de ensino, que ao pensar as propostas pedagógicas, devem se ater ao significado das competências, para que sejam elas desenvolvidas os resultados obtidos pelos estudantes. Ou seja, quando o documento fala, né, de rede de educação e instituição de ensino, deve aplicar essa competência, só sobra para a gente, né? Só sobra para a gente que é professor, né? E a gente já fez aquele exemplo lá com a professora Thelma, e eu gostaria até de fazer aqui com a professora Marise, como é que se dá isso dentro da escola, das competências e habilidades, né?
E eu citei até um exemplo para os meninos aqui, do carro, né? Do aprendiz a motorista, né? Que quando uma pessoa está aprendendo a dirigir, ela tem que desenvolver de várias habilidades e ter a competência de dirigir, né? Então, o que seriam essas habilidades, né? Se tratando desse exemplo de dirigir, né? Por exemplo, se eu estou aqui no fazer uma baliza, é uma competência ou uma habilidade, né? Então, fazer uma baliza seria uma habilidade. Olhar um retrovisor, outra habilidade, né? Frear no tempo hábil, noção de espaço, outra habilidade. Então, essas habilidades que estão ali inseridas no ato de dirigir o carro, né? Ela, ela daria a competência de dirigir o carro, né? Então, esse exemplo, eu acho que os meninos, até o Márcio, acho que foi o Márcio que deu o exemplo, né, que a esposa dele, ela tirou a carteira de motorista, né? Então ela tem a competência de dirigir o carro, mas na prática ela não sabe porque ela não tem essa prática. Então aí já abre um outro debate de como essas competências e habilidades elas passam também para esse lado mecânico, né? E esse exemplo também é bem pertinente porque a gente percebe esse lado mecânico das competências e habilidades, né? Na realidade prática, porque muitas vezes em sala de aula é assim que se faz, né? A gente faz o instrumental ali, bota, vamos desenvolver competência tal, né, habilidade tal, mas na hora da sala de aula, a gente percebe que nem todos os alunos desenvolvem tais habilidades e nem as competências que são ali pontuadas na programação que a gente fez, ou até mesmo no planejamento. E aí, o que a gente faz? Passa desapercebido, a gente não ratifica? Muitas vezes, não. Alguns professores não. Então, e até o próprio documento curricular, ele não esboça isso, né? O documento curricular maranhense, ele não esboça, não faz essa crítica, né? E a autora, ela pontua essas críticas a alguns autores, né? Ela fala que essa ideia de competência, ela esconde um lado nocivo e perverso, viés educacional, né? Com tendências direitistas, que individualizam o sucesso escolar dos alunos, eximindo ao mesmo tempo os estados e suas instituições escolares, né? Aí eu dei esse exemplo, né, desse lado mecânico, a gente vê na prática em sala de aula, e realmente isso é verdade, parece que a culpa é nossa quando essas competências e habilidades elas não são aplicadas dentro da sala de aula. Então, o documento traz muito isso, né, essa noção de competência, ela deixa a margem análise mais crítica dos conteúdos a serem ensinados, né? Isso já é uma fala dela, né? Uma forma de psicologização do conhecimento, né? E, esses conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas escolas, eles não passam por essa análise mais crítica, mais aprofundada, né? E ela ressalta que as competências proposta pela BNC corresponde às competências chaves propostas pelos organismos internacionais, como OCDE, Unesco, FMI, dessa perspectiva individualista, competitiva, que orienta a lógica de mercado, fazendo a educação uma mera mercadoria. Olha só, pessoal, eu falei dos projetos integradores, que também os projetos integradores são permeados com essa ideia de competências e habilidades, né? Falei desse lado, vamos dizer, do mercado, de trabalhar esse sistema de uma forma muito superficial. E está aqui, as competências e habilidades, elas demonstram isso fica latente no documento curricular, né? Segundo o documento, as competências devem ser estruturadas aos processos avaliativos, sem perder de vista os aspectos qualitativos e quantitativos do desempenho do discente. Essa sistematização da avaliação das aprendizagens calculadas nas competências e habilidades traz esses sérios riscos aos conhecimentos aprendidos por vários motivos citados acima, né, que eu citei acima, né, como também a dificuldade da ação reflexiva e os modos operantes, né, de ser guiado, né, esse modo
operante, né, dentro da sala de aula de ser guiado por uma lógica mecânica e por um viés mecanicista, né? Então, as competências e habilidades, ela tem essa característica, né? Por mais que a gente tente ratificar ela dentro da sala de aula, e eu estava até falando com a Alice que é muito difícil a gente fazer isso numa sala de aula com 40 alunos, né? E esses 40 alunos multiplicado por 3, né? Porque são várias, a gente dá aula em várias séries, e é muito difícil a gente fazer esse mapeamento, porque a BNCC e o próprio documento curricular maranhense, ela nos induz a fazer um trabalho quase que personalizado dentro da escola, com os estudantes, né? Isso é inviável, gente. É muito complicado, né? Fazer isso, porque não tem tempo, né? Os professores ali já são muito atarefados com os conteúdos programáticos, e essa lógica de mercado, ela acaba até mesmo trazendo até danos psicológicos para a gente sabe, né? Que a gente, muitas vezes, a gente está aqui no mestrado, a gente está atarefado, cheio de coisa. E isso é um reflexo da própria BNCC, né? E é do próprio documento curricular, que induz essa forma de trabalhar, né? Então, por isso que quando eu falei lá em cima, né, que esse reflexo traz para a gente, no tempo presente, vem disso aí, dentro dessa lógica de trabalhar esses temas, também trabalhar essas competências e habilidades de uma forma muito mais pensando na escala, né? Vamos trabalhar o máximo possível, não tendo uma análise. Também isso tira a autonomia do professor, até mesmo de trabalhar em sala de aula, de pensar, de refletir, né? De ter aquele tempo, né? Deixa eu pular aqui, gente, porque o tempo já está muito. Passou quase 1 hora e eu não quero tomar o tempo da Alice. Já está terminando, só um minutinho. Né? Para finalizar, gente, né, o cenário que se apresenta é de desorganização e desprezo com a educação. Né? Esse foi o meu ponto de vista. Primeiro, que deveria ter um planejamento e um alinhamento das editoras, né, com os redatores do documento curricular para se inserir conteúdo de história local, né, com tanto fala maranhensidade. Então, isso aqui já é além das críticas, eu acho bom a gente também trazer algumas proposições, né, algumas propostas. Né? Eu acho que se houvesse, né, esse alinhamento, né, dos professores com tempo hábil, né, e as cartas do Ampul falam muito disso, né, dessa ampliação desse estudo da BNCC, né, que era para dar mais tempo para eles avaliarem, né, até eles ratificar alguns pontos, e não teve, e no documento também curricular maranhense não teve. Então eu acho que deveria haver esse planejamento melhor, né, e esse alinhamento com as editoras, em que abram uma seção no livro didático, dentro da história, trabalhando a história local, e também falando de como se executa esses projetos, esses temas integradores, contemporâneos, de uma forma muito mais didática. Eu acho que aí o livro didático seria muito importante, né, para falar disso. Né? Embora lá no documento curricular maranhense fale de uns cadernos curriculares que iam ser feitos para isso, mas até agora eu pesquisei, não se teve esses cadernos curriculares, e também não houve formação posterior, né, para esses professores sobre esses sistemas integradores, sobre competências, até mesmo sobre a BNCC, né, não teve. Outra proposição, né, que eu acho que a gente devia fazer, né, que é essa questão da valorização, né, eu acho que deveria haver mais concurso público, né, para sanar essas dificuldades, né, e aí eu acho que essa passa muito pela essa questão da valorização dos professores, essa estabilidade, ela ajuda o professor até mesmo trabalhar durante os anos com os alunos, primeiro, segundo, terceiro ano, eu falo no ensino médio, até e também nos anos iniciais também, né, o professor ter mais tempo para trabalhar, né, e o que a gente vê hoje, gente, é esse reflexo, né, desse
professores sobrecarregados, desvalorizados, né, essa desorganização dos componentes curriculares nas escolas, né, e isso para mim é um retrocesso, né, o ensino-aprendizagem no campo da história, principalmente no campo da história, né. Me lembro agora que no IEMA foi até tirado um, um semestre de história no segundo ano do ensino médio, né, por causa de uma disciplina na base diversificada. Ou seja, no segundo ano não tem história, no primeiro semestre. Né? Aí a gente já vê já uma forma de silenciamento. Né? Aí eu não sei como isso se dá no ensino fundamental e médio, né, algumas escolas, né? Que alguma escola tem autonomia de fazer esse recorte também. Né? Aí, para encerrar minha fala, gente, embora o documento ressalte um processo amplo e democrático de construção da proposta curricular, seguindo a orientação do BNCC, o seu atrelamento a esta norma, né, o que vemos é um caminho inverso. O debate em torno do documento foi feito às pressas pela comunidade, que, ao meu ver, foi uma fachada para encobrir interesses escusos, onde o lugar de iniciação, que no caso é a BNCC, ela que vai traçar as diretrizes para o documento curricular maranhense, não possui nenhuma responsabilidade. Né? E os atores envolvidos nesse processo, no caso os professores, para mim, eles foram como marionete, gente, nesse jogo de poder, que as instâncias muito mais são beneficiadas, como as editoras, né, os secretários, né, os políticos. E aí a gente vê como é que essa educação, né, principalmente nos estados, ela é permeada pelos interesses dessas editoras, desses secretários que muitas vezes querem se tornar políticos, né? E a gente percebe isso. E muitas vezes, eu vejo até o Daniel Cara, que faz umas críticas ferrenhas à BNCC, ele fala que uma alternativa é federalizar, né, as escolas, né, para ver se tira um pouco desses interesses escusos das escolas, né? Porque, gente, o que a gente percebe, muitas vezes as escolas são cabide eleitoral, né, para alguns políticos, né, principalmente nesses interiores do estado, né, principalmente uma escola como o IEMA, uma escola até melhorzinha que estão aí com uma infraestrutura melhor nos interiores, então acaba sendo ali um cabide político para alguns políticos, né, dentro do município, ou até mesmo do estado. Aqui deixa um questionamento, pessoal, para o final dessa apresentação e após a fala da Alice, né? Quais as dificuldades que vocês sentem, né, nas escolas com aquilo que eu falei aqui, né? E que medida vocês percebem a eficácia desse currículo em sala de aula, né? Se vocês trabalham com esse currículo, né? E como é que ele ajuda ou não vocês em sala de aula. Né? Então, aqui encerro minha fala. Espero que vocês tenham entendido, embora assim, pelo fato de ter muita coisa, né? Eu acho assim que trouxe elementos para o debate que a gente possa discutir, né, e entender de como essa construção do documento ela tem ali um significado muito importante no nosso contexto em sala de aula. Né? A gente percebe que não é à toa, gente, que a gente passa esse sufoco em sala de aula. Teve muita coisa, muito processo que demandou que a gente possa estar sofrendo essas dificuldades em sala de aula. Então, aí eu percebo que tudo isso que eu elenquei aqui é um resultado disso, né? De como a gente enfrenta essas dificuldades e a gente tem que, de alguma maneira, até mesmo fazer uma intervenção para a gente, como é que a gente pode mudar isso em sala de aula. Isso também é outro questionamento que eu faço para vocês ao final do debate. Aí eu passo a fala agora para a Alice, né, e agradeço a todos. Parabéns, Marcelo. Alice, querida, deixa eu só... Parabéns, Marcelo, eu tenho muitas coisas, anotei imenso aqui. É isso mesmo, muitos aplausos mesmo para essa excelente aula, viu, Marcelo?
Te agradeço muito por tantos esclarecimentos. Bom, tenho várias coisas para falar, não vou me adiantar, quero deixar isso lá para o final também. Só para a gente seguir, né, um pouco do que tinha sido proposto e como, assim, eu penso que seja muito importante também a gente ter esse tempinho só para a gente poder sedimentar tantas informações absolutamente fundamentais. Eu proponho, então, né, esse tempo agora, desses 15 minutos, para um café, para uma água, e 9h30 em ponto, retomamos com a aula da Alice. Pode ser assim, Alice? Ótimo. Perfeito, então. Então, turma, 15 minutos, não mais, não é? Para uma água, um café, né? Esse respiro com tantas, né? Que aula brilhante. Nossa, eu anotei imenso aqui. E então, 9h30 voltamos, certo? Eu não vou fechar Tá bom. a sala continua aberta, tá bem? Então, até já, queridos.